Oi, eu sou o Luca Guadagnini, eu tô em Los Angeles, eu já assisti Vermelho, Branco, Sangue Azul e eu não sei nem por onde começar esse vídeo. Vocês que me acompanham, se você não me acompanha, mas tá me conhecendo agora, essa história, tipo assim, é a história da minha vida. Vermelho, Branco, Sangue Azul foi o primeiro livro LGBT que eu li, depois de ter me aceitado como pessoa bissexual, e foi a primeira vez que eu me enxerguei nas páginas de um livro, tanto no Alex quanto no Henry. Então, o carinho que eu tenho por essa história é, tipo assim, absurdo, não à toa, tatuado aqui pra sempre. Esse filme, desde o início, pra mim, era um medo muito grande, porque por ser a história da minha vida e meu livro favorito, meu romance favorito, meus personagens favoritos, a probabilidade de, tipo, de não ser uma boa adaptação, de eu não gostar, de algo me desagradar, era muito, muito, muito grande. E desde o início, quando a gente recebia aquelas notícias todas assustadoras, eu ficava muito receoso. Mas assim, eu, como um fã obcecado pela história, não poderia estar mais satisfeito do que eu tô. Ele entrega tudo que eu esperava, entrega mais do que eu esperava até. Eu comecei a chorar no minuto em que eu sentei na sala do cinema, até o momento que eu cheguei em casa depois, entrei na minha banheira, tomei meu banho e eu não conseguia parar de chorar, porque ver esses personagens ganhando vida e ver esses personagens ganhando vida de uma maneira tão linda, foi tipo assim, foi tudo o que eu sempre quis. Começar falando que Taylor Zakhar Perez é o Alex e Nicholas Galitzine é o Henry. Não tem escolha melhor de elenco do que esses dois. O que eles fazem nesse filme é uma parada tão absurda. O Nicholas de Henry, ele entrega só no olhar tudo que a gente conhece do Henry nos livros, tudo que ele sente, tudo que é tipo, toda parte do POV do Henry que a gente não tem nos livros, a gente tem no olhar do Nicholas. Basicamente é isso. E o Taylor de Alex é um acontecimento. Tipo assim, ele puxa o filme pra ele numa intensidade, numa força, porque ele transborda carisma. E é como se as câmeras o tempo inteiro tivessem voltadas pra ele. O que é um pouco engraçado, porque, né, uma questão do filme é o Alex ter toda essa questão com o Henry, dele sempre ser comparado ao Henry. E no filme, por mais que, tipo, eu tenha amado muito os dois, eu sinto que os holofotes caem muito sobre o Taylor de Alex. Isso pra mim é, tipo, maravilhoso. A química dos dois, a gente já tinha visto nos trailers, nos teasers, que tava, né, eles inventaram a química. Mas no filme, como a Alice bem pontuou, que a gente tava conversando sobre isso, a gente sentia como se a gente estivesse invadindo o espaço privado deles. Tinham cenas deles, tipo, juntinhos, se encarando, se olhando, um olhando pra boca do outro. Eu fico com vontade de me matar. Eu acho que química não é uma parada que a gente explique. Vocês vão ter que assistir e entender a química por vocês mesmos. Mas assim, é uma parada de outro mundo. A Uma Thurman de Ellen Claremont é um ponto altíssimo nessa história também, porque todos os momentos da Ellen no livro, eu achava, tipo assim, icônico. Eu gritava, eu vibrava, eu chorava. E no filme, obviamente por ser uma adaptação, existem mudanças e recortes, mas no filme eu sinto que os momentos mais importantes da Ellen foram trazidos. Obviamente a gente não tem os slides, mas só de ter a citação dos slides é o easter egg que qualquer fã gostaria muito, mas a conversa dela com Alex sobre ele ser bissexual, ela perguntando do you feel forever about him, e todo esse plot dela apoiando ele, tipo, como presidenta, pra mim ela entregou muito. Inclusive eu queria voltar e falar sobre isso também. Obviamente uma adaptação requer mudanças e cortes, enfim. Nada vai ser como tá ali o roteiro. O roteiro não é o livro, o roteiro é baseado no livro. Só que o Matthew fez de uma maneira que manteve o coração da história e, tipo, acho até que extrapolou um pouco o coração da história no sentido de que deu um novo coração pra história. A sensação que eu tive assistindo esse filme era de estar relendo o livro pela primeira vez, porque todas as cenas novas, entre muitas aspas, que tinham, tipo, todas as alterações que foram feitas, foram alterações extremamente plausíveis e que fizeram muito sentido pra narrativa que precisava do filme e que me surpreendeu muito, de uma maneira muito positiva. Tudo que tá inserido, todas as novas falas, toda a direção do Matthew, desde a cena do polo, que eu vou falar mais pra frente também, dos estábulos, que eu achei que ele fez de uma maneira impecável, até a edição e a criatividade pro momento das mensagens de texto, dos e-mails, eu acho que ele brilhou, né? Muito, 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 muito na direção desse filme. E tem falas, inclusive, que saíram diretamente dos livros. Eu ficava cutucando a Alice do meu lado toda hora que eles falavam alguma coisinha que tava no livro, porque a gente tá relendo, né, agora. Então tá muito fresco na nossa cabeça. E tem coisas que, tipo assim, foram literalmente extraídas do livro. Até coisas, tipo, mensagens extraídas diretamente do livro, os e-mails, o discurso do Alex. Eu vou fazer um vídeo ainda falando de cena por cena com mais calma, porque eu tô anestesiado ainda, não vou lembrar com clareza total de tudo que aconteceu. Mas momentos muito importantes que eu queria falar, antes de tudo, a Nora nesse filme também. Mesmo ela não aparecendo tanto como nos livros, né, que ela tem uma participação muito grande, eu acho que ela entregou tanto nos poucos momentos que ela apareceu. A relação dela com o Alex é tão gostosa de assistir. E é tipo, a Nora meio que assumiu o papel de irmã do Alex. Já que a Julie não tá no filme, a Nora ganhou esse papel. E a mesma coisa com a Bea e com o Henry. Mesmo a Bea, tipo, a gente não teve o plot dela e que não faria sentido vendo agora, não faria sentido a gente ter o plot da Princesa da Cocaína nesse filme. A relação dela com o Henry é muito bonita de se ver. E a maneira que ela também substitui um pouco a Princesa Catherine, né, que também é citada bastante no filme, mas também não dá as caras. O início do
filme inteiro pra mim é o auge, porque já começa, tipo, com o noticiário mostrando o casamento real que vai rolar do Philip, da mulher do Philip, que ninguém se importa qual é o nome dela. Eu, honestamente, não lembro qual é o nome dela. E aí a gente tem toda a apresentação, a gente tem o Alex e a Nora chegando, a gente tem a cena do Alex no jatinho fazendo o quiz do Príncipe Henry, a gente tem a primeira citação do pai do Henry também. E aí quando ele chega, a gente tem a cena do casamento. Desde o início, pra mim, o que mais entregou foi, tipo, o Taylor de Alex. Ele bêbado no casamento real é um acontecimento absoluto. 3 minutos de filme eu tava me escangalhando de rir e de chorar ao mesmo tempo. E a cena do bolo, a maneira que foi feita, né, pra, tipo, desde o momento que o Alex, sem querer, encosta o copo no bolo, pra ele botar a mão no... cagar o terno do Henry de bolo, até o momento que eles tropeçam e caem, tem aquela avalanche, tipo assim, tudo impecável. E aí depois disso entra os créditos iniciais, que eu me escangalhei de chorar, e daí pra frente foi só pra trás, porque a água do meu corpo secou completamente. Em cena que era pra gente chorar de rir, eu só chorava. A parte do rir eu deixava embora. Mas todo o iniciozinho deles, tipo, que acontece muito rápido no filme, o que faz muito sentido, porque pra construção faria sentido. Dele indo conhecer o Henry pela primeira vez, deles visitando o Hospital do Câncer, que inclusive a cena deles no armário. A única crítica que eu tenho ao filme, galera, cortar as Olimpíadas do Rio, isso pra mim foi uma putaria descabida. Que mané Melbourne? Austrália, pega no meu... Mas tudo bem. Mas, tipo assim, aquela cena deles no armário foi a primeira vez. Alice, nessa hora, ela tava quase me beliscando do lado. Porque foi a primeira vez que, tipo assim, que a gente teve os dois cara a cara, o closezão, os olhos do Henry, tipo, e eles entendendo o porquê que um, tipo, tinha essa questão tão grande com o outro. E assim como no livro, é muito lindo ver o Henry desarmando pela primeira vez e falando, cara, ok, eu fui um babaca, desculpa, e explicando, e ali a gente já começa a chorar. E aí depois disso, logo depois disso, já vem o Ano Novo, que tem pra mim aquela cena lindíssima do Get Low, que é a música favorita do Alex. Que todo mundo abaixa e fica só o Henry e o Alex nas duas pontas se encarando. Aquilo ali eu fico arrepiado só de lembrar. Gente, o Matthew entregou tanto na direção desse filme, nos pequenos detalhes, que eu fico maluco. E aí a gente vai pra cena do beijo, finalmente. Que pra mim é um dos auges, um dos ápices da história. Porque é um momento que o Henry, tipo, cede finalmente ao desejo dele de não poder fazer o que ele quer. E ele fala, né, tipo, queria poder namorar mais pessoas. E o Alex fica tipo, o quê? E aí o primeiro beijo, o Henry agarra ele e o Alex vai cedendo aos poucos e retribui o beijo. Eu fiquei tipo... Eu desmaiei ele mesmo. A gente ganhou a cena deles em Paris, que no livro é só uma citação no e-mail que eles foram se encontrar em Paris. No filme a gente tem essa cena completa, que inclusive a cena deles no restaurante foi a primeira cena que o Taylor e o Nick gravaram como Alex e Henry, e eles ali na primeira cena já tem uma química absurda. Eu não sei como isso é possível. E aí depois a gente tem a cena linda dos dois, segundo Henry, fazendo amor. Fudendo pra caralho, né? Mas fazendo amor, que é tipo, linda. Quem esperava muita putaria desse filme, eu achei uma putaria muito poética, honestamente. E eu fiquei muito satisfeito com a maneira que isso foi trazida. A cena do karaokê. Quando começou, eles chegaram no bar. E aí eu comecei a ver que era a cena do karaokê. Eu olhei pra Alice e eu falei... É agora. Eu tava muito nervoso por Don't Stop Me Now. E tipo, veio pra caralho. E o Nicolas canta muito, né? É humilhante. Eu me sentiria humilhado de ir num karaokê com o Nicolas. Porque assim, ele canta, ele no final, tipo, tentando desafinar, que o Henry tava bêbado, não consegui. A cena do museu, nos livros, é a minha cena favorita, tipo, da vida. Porque é um momento que os dois ali estão num lugar muito importante pro Henry. E é onde, tipo, eles finalmente decidem que vão fazer história, basicamente. E essa cena no livro, pra mim, tipo, ela me emociona muito. Eles dançando, tipo, na frente da estátua. E eles falando, imagina a Santa Mãe vendo dois rebeldes dançando na frente dela e tudo mais. E aí quando eles entram, toda a cena do museu, tipo assim, eu acho que eu veria em looping, eu vou ver em looping, porque tem muito mais, eles botaram muito mais coisa na cena do museu no filme. Tão linda. A história do Henry falando que o pai dele levava ele lá sempre que eles eram jovens e que ele gosta de ir à noite porque ele consegue se sentir tipo ele não precisa ser uma pessoa, uma versão dele que ele finge. E aí quando o Alex bota Wise men say only fools rush. Tipo, óbvio que todo mundo que leu o livro tava esperando Your Song, mas foi tão lindo, foi tão lindo. E eles conseguiram deixar essa cena ainda mais linda porque eu vou começar a chorar. Porque eles botaram o History, Fabric Makes Them nessa cena. A cena que já era a minha favorita da vida, eles botaram a frase de History. O Matthew conseguiu deixar a cena mais impecável do livro, na minha opinião, ainda mais impecável, e eu não sabia nem que isso era possível. A Alice tá chorando atrás das câmeras. Cara, e voltando um pouquinho, porque isso foi antes dessa cena, outra cena que eu achei muito linda também, foi quando o Alex tá quase falando eu te amo pro Henry no lago, e o Henry se joga dentro do lago. Eu achei isso tão poético, porque tipo assim, não sei o que se passou na cabeça do Matthew, mas o que eu interpretei dessa cena é tipo assim, é o Henry se afogando nele mesmo, de uma maneira que tipo assim, como se é o que ele quer.
Ele quer viver aquilo com Alex, ele quer viver aquilo com Alex, mas ele não pode por causa do dever dele com o país dele, essa pressão que todo mundo coloca. Então quando ele pula da água, não é só ele fugindo do Alex, é ele é ele se afogando nele mesmo, em tudo que ele queria viver, mas não pode, tá transbordando nele, completamente impecável. E aí a gente tem finalmente a cena os e-mails vazados, que inclusive um detalhe que eu citei do final, o Miguel é a mistura do Rafael Luna com o Liam, a gente já sabia, mas era outro ator, era o Paulo Morim, foi demitido. Acabou o Paulo Morim. Mas esse Miguel é um babaca, inclusive, para que ele tenha sido preso depois desse escândalo. Mas eu amei que a gente teve o plot dos e-mails, tipo, tiveram os e-mails de uma maneira muito bem inserida, que teve esse plot dos e-mails que não foi alterado drasticamente. E a gente tem o POV do Henry na cena do vazamento dos e-mails, porque no livro o que acontece? A gente vê o Alex desesperado pra falar com o Henry, mas a gente não sabe como o Henry tá do outro lado. E o filme inverteu isso. A gente quase não vê o Alex nesse momento, a gente vê o Henry desesperado pra entrar em contato com a Casa Branca. E aí a gente tem um discurso do Alex falando que ele e o Henry se conheceram e, tipo, estão juntos há meses, e é o discurso mais lindo do mundo. Eu amei que a maneira que eles retrataram a sexualidade do Alex nesse filme não foi uma maneira, tipo, eu amo isso no livro também, que ele fala com todas as letras, tipo, eu sou o primeiro filho dos Estados Unidos e eu sou bissexual, mas ao mesmo tempo eu amo a maneira que no filme eles retratam isso, tipo assim, como uma parada comum, sabe? Tipo, a gente vê muito do Alex entendendo o bissexual, ele falando com a Ellen, que até pergunta, você é gay, você é bi, você é pan, você é queer? Mas a maneira que, tipo, ele não precisa ficar falando o tempo todo que ele é bissexual, ele só existe, só tá vivendo a vida dele e existindo e sentindo o que ele tem pra sentir. Isso pra mim é muito bonito também, de uma maneira que o Matthew foi impecável. E aí a gente tem a cena do Palácio de Buckingham, com os gays reunidos na frente do palácio, que ali, gente, daí pra frente, eu já tava me escangalhando de chorar, eu já não tinha mais água no corpo, eu tava com dor de cabeça, porque eu chorava, não saía água, saía, não sei, sangue, quase. E aí mostra a janelinha e eles lá, e aí daí pra frente começa, tipo, eles saem, é muita história, literalmente, eles fizeram muita história. E a última cena, a única coisa que eu queria falar da última cena, antes de eu fazer outro vídeo analisando, na cena de vitória dos dois, Casey McQuiston tá ali, galera. Eu não sei se todo mundo percebeu, a Alice não tinha percebido, eu vou explanar que ela não tinha percebido. Eu quase não reparei, porque tava todo mundo chorando e, tipo, o foco da cena era uma turma. Ela tava falando ali e Casey tava do lado digitando no computador, escrevendo o discurso da uma turma. Só que Casey tá, tipo, de maquiagem, sem óculos, cabelo alisadinho. Então eu não sei nem como eu percebi, mas se você não percebeu, volta na cena, no final, quando ela tá escrevendo o discurso, que você vai ver Casey. E aí no final Casey sai correndo, inclusive, e se reúne ao elenco. E é isso. E a maneira que o filme se encerra, toda vez que eu lembro, eu fico com vontade de chorar, igual eu fico com vontade de chorar quando eu li o livro, que é eles andando de bicicleta. Eu achei que não ia ter eles andando de bicicleta em Austin, teve eles andando de bicicleta em Austin. O Alex abrindo a porta e falando "We won". E aí sobe, tem até uma piadinha que eu também me escangalhei de rir, mas assim, foi uma experiência muito, 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 muito linda. Como fã, como, tipo, bissexual, como, sei lá, como Luca. Essa história significa muito pra mim, foi muito importante. Foi muito lindo ter tido essa experiência aqui em Los Angeles, numa tela de IMAX, mas eu acho que foi muito importante, ainda mais importante, ver que essa história foi colocada em boas mãos pra fazer a adaptação linda que ela merece. E é basicamente isso, gente. Eu vou fazer ainda muitos vídeos falando sobre Vermelho, Branco, Sangue Azul. Vocês vão cansar, se eu já fazia antes, agora vocês não vão mais me aguentar falando disso. O próximo provavelmente vai ser analisando as cenas, vou fazer com calma, porque tem muito a ser falado, mas esse filme, pra mim, se tornou meu filme favorito da vida. Eles entregaram tudo. Alex e Henry vão ser pra sempre Alex e Henry. Pra mim, a importância deles é absoluta. Espero que vocês já tenham assistido o filme. Se vocês não assistiram, tem muito spoiler pra vocês. Se você já assistiu, me conta o que vocês acharam. História, hein? Acho que eles fizeram história. Beijo, amo vocês e até a próxima.